Olá para você que nos acompanha. Iniciaremos a 12ª sessão ordinária do ano de 2025. Hoje não teremos ordem do dia, mas teremos 31 proposituras, dentre elas requerimentos, indicações e moções. Acompanhe agora. ZYQ 895, TV Câmara Mococa, o poder legislativo mais perto de você. Boa noite. 12ª sessão ordinária do dia 28 de abril de 2025. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adriana Batista da Silva. Presente. Adriana Perianês Ruiz. Du Pereira Lima. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Carlos Eduardo Trombini. Presente. Cleito Divino Bock. Presente. Edson de Oliveira. Presente. Franciele Martins. Presente. Giovana Fávero. Ivan Francisco, presente. Bob. Luiz Braz Mariano. Presente. Paulo Sérgio Miquelin. Roseli Batistucci. Presente. Tiago José Colpani. Presente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito que todos fiquem de pé para a execução do hino oficial do município de Mococa, em razão de ser a última sessão ordinária do mês. Cidade centenária, o meu povo quer te festejar, lembrando a tua história, para que todos venham te saudar. No alto do cruzeiro se avistavam casinhas singelas, esse dizia que elas as casinhas se chamavam Mocoquinhas. Teu nome então Mococa, daí surgiu um gado e logo se espalhou ao povoado. Mais gente foi chegando de fibra e religião, dessa paróquia de São Sebastião. Mar de padroeiro, é de Mococa o guarda protetor. Foi também guerreiro e deu à pátria sua vida e seu amor. Sobre estrelas mil, o céu mais lindo deste canto do Brasil. Esta cidade assim surgindo, aumentando, progredindo a trabalhar, a noite sempre há de brilhar. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico pelo senhor vice-presidente Paulo Miquelin. Muitíssimo boa noite a todos. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém.
Comunico aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com a senhora segunda secretária Adriana Batista. Expediente recebidos do prefeito. Solicito ao senhor primeiro secretário Ivan Francisco que faça a leitura. Ofícios encaminhados do senhor prefeito, sessão dia 28 de abril de 2025. Ofícios número 377, 407, 2025, em resposta ao requerimento número 211, 244, 2025, de autoria da vereadora Adriana Batista da Silva. Ofício número 397, 2025, em resposta à indicação número 48 de 2025, de autoria da vereadora Ana Cândida Pereira Lima. Ofício número 356, 2025, em resposta ao requerimento número 224, 2025, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Ofícios número 389 e 430 de 2025, em resposta aos requerimentos número 223, 235 de 2025, de autoria do vereador Carlos Trombini. Ofícios número 390, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 de 2025, em resposta aos requerimentos número 232, 236, 263, 267, 275, 206, 279 de 2025, de autoria do vereador Cleito Divino Bock. Ofícios número 394, 422, 423 de 2025, em resposta aos requerimentos número 194, 274 e 280 de 2025, de autoria do vereador Edson de Oliveira. Ofícios número 396 de 2025, em resposta à indicação número 53 de 2025, de autoria da vereadora Franciele Martins. Ofícios número 375, 376, 378, 379, 381, 391, 406, 410, 411, 412, 413 e 414 de 2025, em resposta aos requerimentos número 122, 240, 248, 241, 243, 238, 221, 219, 215, 208, 210 e 200 de 2025, de autoria da vereadora Giovana Fávero. Ofícios número 420 e 421, 2025, em resposta aos requerimentos número 272, 277, de 2025, de autoria do vereador José Roberto Pereira. Ofícios número 388, 392, 393, 415, 416, 417, 418, 419 de 2025, em resposta aos requerimentos número 257, 254, 271, 250, 276, 204, 199 e 233 de 2025, de autoria do vereador Luiz Braz Mariano. Ofício número 395, 398 de 2025, em resposta aos requerimentos número 191, 212, 2025, de autoria do vereador Tiago José Colpani. Ofício número 382 de 2025, em resposta ao requerimento número 227 de 2025, de autoria dos vereadores Cleito Divino Bock e Edson de Oliveira. Ofício número 355 de 2025, em resposta ao requerimento número 202 de 2025, de autoria das vereadoras Adriana Batista da Silva e Roseli Aparecida Batistucci. Ofício número 373 de 2025, em resposta ao requerimento número 228 de 2025, de autoria dos vereadores Tiago José Colpani, Carlos Eduardo Trombini. Ofício número 405 de 2025, em resposta ao requerimento número 225 de 2025, de autoria dos vereadores Tiago José Colpani, Luiz Braz Mariano, Brasilino Antônio de Moraes. Ofícios número 408 e 409 de 2025, em resposta aos ofícios de autoria do vereador Luiz Braz Mariano.
Ofício número 410 de 2025, em resposta ao requerimento número 240 de 2025, de autoria das vereadoras Adriana Batista da Silva e Giovana Fávero. Cientes, senhores vereadores, e arquive-se. Temos ofício terceiro? Por favor, proceda a leitura. Ofícios recebidos de terceiro, sessão do dia 28 de abril de 2025. Ofício da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, em resposta ao ofício especial de autoria do vereador Ivan Francisco. Expediente recebido dos vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento das vereadoras Adriana Batista, Roseli e Adriana Ruiz. Solicita ao Poder Executivo informações à Secretaria Municipal de Educação sobre a suspensão do transporte escolar para estudantes de áreas rurais localizadas no trecho posterior à travessia da ponte da Fazenda São João, na vicinal Mococa, a Igaraí. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Cleito Divino Bock, solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, que realize vistoria no imóvel situado na rua Edgar de Freitas, número 21, Jardim Chico Piscina, devido à constatação de condições que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Requerimento em discussão. Eu solicito que o Murilo, por favor, coloque as imagens. Não é a primeira vez, né, que estou fazendo esse pedido, já foi feito anteriormente. A fiscalização foi até o local, notificou o proprietário, mas o problema permanece. Então, ali está um foco de dengue enorme nesse local. Os vizinhos reclamando demais, algumas pessoas doentes. Olha o tamanho dos mosquitos. Eu peço encarecidamente, o mais rápido possível, que o setor responsável de fiscalização vá até o local e resolva essa situação. E isso não é tudo. Ali também, nesse mesmo imóvel, tem uma denúncia de maltrato aos animais. Eles deixam os cachorros presos aí nesse imóvel, passando fome, sede. Isso não pode acontecer. Então, gostaria que fosse tomado providências, né, e que resolvesse essa situação aí. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Ivan Francisco, solicita ao Poder Executivo que determine a roçagem na vicinal Mococa Igaraí, mais especificamente na altura do trecho do morro da Fazenda Ponte Preta. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Ivan Francisco. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Público que nos acompanha de casa, pela TV, nobres vereadores. Ô Murilo, você pode colocar essa foto aí, fazendo um favor? Aí é a curva que tem para subir o morro da Fazenda Ponte Preta. O trator da prefeitura, ele fez o serviço de roçada, né, mas tudo na prefeitura a gente tem que fazer oficializar, né? Faz 3 semanas que eu pedi já para o gestor do distrito, né, para fazer a limpeza aí que os motoristas do transporte vêm cobrando a gente, e não foi feito. Então, estou fazendo esse pedido, a pedido do pessoal que usa a nossa vicinal, para que seja feita a limpeza desse local aí. Um rapaz com uma maquininha de roçar, rapidinho faz o serviço. Então, assim, não podia ter demorado tanto tempo para fazer essa limpeza. O mato está caindo na vicinal, pode acontecer um acidente ali, um carro bater de frente, um ônibus, um caminhão. Então, é isso que eu peço aí para que seja resolvido esse problema. Obrigado a todos. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador José Roberto Pereira. Solicita ao Poder Executivo informações sobre a previsão de manutenção asfáltica e recapeamento no bairro residencial do Bosque. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Paulo Sérgio Miquelin reitera ao Poder Executivo o requerimento número 675 de 2024. Requerimento em discussão.
Requerimento em votação. Os forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Roseli Batistucci. Solicita ao Poder Executivo pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Monte Santo de Minas, Jardim Santa Maria. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Tiago José Colpani. Requer ao Poder Executivo que forneça informações sobre os repasses financeiros realizados à empresa de convênios CARD, bem como esclarecimentos referente à dívida que esta empresa possui com a empresa do município. Requerimento em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Tiago Colpani. Obrigado, boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente e público que nos assiste pelas mídias sociais e também pela TV Câmara. Tenho recebido muitas reclamações aí em relação ao cartão, convênio que a Prefeitura tem com o cartão alimentação do município. Não só o de agora, como também os anteriores. Algumas empresas estão até entrando na justiça contra a prestadora de serviço do cartão para tentar receber. Até questionando a Prefeitura é o seguinte, tem uma empresa que respondeu aqui nos autos que a Prefeitura não fez o repasse. E a gente tem informação que parece que a Prefeitura pagou completamente a empresa. E fica aí esse impasse. A empresa diz uma coisa, a Prefeitura está alegando outra, então é importante que a Prefeitura esclareça para essa casa se ela fez ou não o pagamento. Se ela não fez o pagamento, é melhor a Prefeitura acertar com as empresas aqui do nosso município, para não gerar prejuízo para os empresários aqui do município. E se ela fez o pagamento dessa empresa, para que ela bloqueie o serviço, ou que ela escolha outra prestadora de cartão, para que pare de gerar prejuízo, inclusive para os próprios servidores da Prefeitura, que daqui a pouquinho vão chegar nos lugares para fazer a utilização do cartão e vai estar bloqueado. Então é importante a atenção da Prefeitura nesse caso. Muito obrigado, secretário. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Cleito Divino Bock. Solicita à empresa Renovias, concessionária responsável pela administração da rodovia SP-340, para que esta realize vistoria técnica com vistas à implantação de dispositivo de segurança viária na altura do quilômetro 272 da referida rodovia. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Luiz Braz Mariano solicita ao Poder Executivo informações sobre o percentual da cidade já contemplado com iluminação pública de LED e o quanto falta para atingir 100%. Requerimento em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Braz. Senhor presidente, nobres colegas, senhora presente, todos que acompanham pela TV Câmara, pelo Facebook, pelo YouTube. Nesta noite nós estamos fazendo este requerimento porque já foi colocado aqui por outros vereadores reclamações quanto ao alcance da troca das lâmpadas por LED que é feito na nossa cidade e que ainda falta alguns lugares, bairros, para ser alcançado por esse benefício. Bem dizendo que, nos últimos anos, embora eu não estivesse aqui, é colocado que a Prefeitura fez um empréstimo de 15 milhões como despesa de capital, lembrando que, no momento, pelo que a gente acompanhava, o que se colocava era a necessidade de fazer o empréstimo para fazer a troca dessas lâmpadas, porque a cidade precisava ser mais iluminada, segura, e era a solução para este problema. E nós estamos vendo, senhor presidente, que nem todos os bairros já recebeu esse benefício, embora o dinheiro já veio para a Prefeitura, os serviços já foram feitos em boa parte da cidade. E nós aqui, como vereadores, entendemos que um compromisso feito por um poder executivo, seja o que hoje está aqui ou qualquer outro que assuma a cadeira da Prefeitura, um compromisso feito com a população,
de levar esse novo modo de iluminação, que, como já dizemos, ilumina mais e traz mais segurança, não deve demorar para atender todos os munícipes, todos os bairros, todas as ruas, todos os cidadãos mocoquenses. Então, nós estamos perguntando ao senhor prefeito qual o percentual da cidade que já foi contemplado com a instalação da iluminação pública de LED. E qual o percentual que ainda falta para que a substituição por iluminação de LED chegue aos 100%. Então, nosso interesse está dentro daquilo que a população tem solicitado de nós. Porque, em alguns lugares, eles ainda não receberam, ainda não foram contemplados com a instalação da iluminação de LED. Bem dizendo também, senhor presidente, que em alguns lugares esse tipo de iluminação ele tem tido alguns problemas. Lâmpadas que ficam piscando a noite toda e não tem, vamos dizer assim, a segurança de uma iluminação que, de fato, chega ao contento daquilo que foi colocado como promessas de mudança no nosso município. Então, esse é o interesse do vereador, porque é o interesse da população. Esse é o interesse do vereador, porque é o interesse do povo. E se o povo pede, nós estamos aqui para averiguar e levar para eles as respostas corretas. Esta é a razão do meu requerimento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Nobre vereador, isso é um tema que toda vez a gente fica fazendo esses debates porque as respostas não são claras. Embora nós fizemos um requerimento solicitando informações aqui sobre o loteamento Jardim das Paineiras. Isso mesmo, Jardim das Paineiras. E que acabou sendo respondido hoje, acabou de chegar nas minhas mãos aqui, a resposta. E segundo a prefeitura, esse loteamento, esse bairro Jardim da Paineira, não será contemplado com iluminação de LED. Está escrito aqui, ó. O loteamento é responsável pela troca das lâmpadas, assim como o pagamento do consumo de energia. Fato este que atualmente é feito pela prefeitura e repassado pela cobrança da CIP. Acontece o seguinte, a CIP ela não é só para o custeio do pagamento da energia. Se você paga a CIP, você tem o direito da manutenção, ampliação, inclusive modernização, que é a questão da LED. Isso aí está lá na Constituição, artigo 149A, para quem quiser consultar. Então, aqui já tem uma indagação, vereador. Foi feito um financiamento de 15 milhões, foi utilizado para a LED apenas 7 milhões e 800 mil. Eu tenho um requerimento aqui solicitando informações do que foi feito com o restante, porque não tem clareza na utilização do restante do recurso. Sei que parte foi utilizado para finalizar as obras do asfalto lá do Pôr do Sol, embora já tenha um financiamento de 5 milhões para o Pôr do Sol, mas utilizou uma parte desse financiamento que foi para a iluminação de LED também, para finalizar o Pôr do Sol. E agora está dizendo que não será contemplado o bairro Jardim da Paineira, mesmo contrariando o que está escrito na Constituição Federal, que é uma das obrigações da CIP. Então, fica aqui também essa indagação em relação a... Ou a prefeitura para de cobrar a CIP nesse loteamento, ou ela vai ter que incluir esse loteamento no plano de modernização. Porque o objetivo da iluminação de LED, além de clarear, de iluminar e de trazer mais segurança, é também trazer eficiência e menos gasto energético, já que a prefeitura que está fazendo o pagamento da energia consumida no loteamento, no bairro, nada justifica que não seja feita a troca. Muito obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Braz. Senhor presidente, de fato não deu para mim ler aqui, o vereador amigo aqui, colega de bancada, está dizendo que a resposta do prefeito é que existe um bairro que não será contemplado com a iluminação de LED. Então, senhor presidente, com todo respeito, com toda a ética, e não faltando de forma alguma respeito ao Poder Executivo, se isso de fato é verdade, é uma realidade, o povo de Mococa foi enganado. Porque eu tenho certeza absoluta,
não tenho as palavras certas, não tenho aonde dizer que, nesse momento, aonde que está, mas se nós procurarmos, nós vamos ver gravações do senhor prefeito em período de campanha, dizendo que nós estávamos tendo uma conquista violenta naquele momento, inclusive mostrando a avenida, se não me engano, a avenida aqui, João Batista de Lima Figueiredo, com um tipo de iluminação, como ela era escura, e depois mostrando com outro tipo de iluminação, mostrando o que o poder do LED estava e ia fazer com o município. E ali dizia claramente que o município ia receber totalmente, 100%, a iluminação de LED. Então, os cidadãos desses bairros, eles precisam reivindicar. E eu faço aqui o convite que, um dia desse, o nobre colega, quem eu respeito bastante, vereador Trombini, que olhou para a Câmara e disse ao povo de Mococa, vocês precisam vir mais na Câmara para ver o que está acontecendo, para ver os projetos que o prefeito está mandando, para ver a atitude de cada vereador que bateu na porta da sua casa e pediu um voto seu, e disse que honraria esse voto com trabalho, com respeito, com honestidade, com seriedade. Então eu digo também ao povo de Mococa, ao cidadão mocoquense, é necessário que os senhores, embora nós sejamos seus representantes, mas é necessário que os senhores também possam vir aqui na Câmara, para os senhores fiscalizar o trabalho de cada um de nós vereadores, e neste momento fiscalizar isso aqui também. Porque se foi um compromisso com a população de que a cidade toda ia receber a iluminação de LED, esse compromisso tem que ser cumprido, esta palavra tem que ser cumprida. O prefeito, seja ele quem for, o que está aqui hoje, o que estará amanhã, mas seja aquele que um dia comprometeu com a população em praça pública, em ruas, batendo de porta em porta, e disse que toda a cidade ia receber a iluminação de LED, olha, senhores, eu sinto que é um desrespeito muito grande. E eu tenho falado aqui no plenário muitas vezes que nós precisamos, senhor presidente, analisar muitas vezes quando as pessoas, no nosso meio público, aqui na parte central da cidade, tece 1000 elogios para a nossa cidade. E, de fato, é bem-vindo elogiar a nossa cidade, elogiar tudo que ela tem de bom. Mas eu acho que as pessoas também deviam... Qual que é o nome do bairro aqui, senhor? Jardim das Paineiras. Será que todo mundo que tece esses 1000 elogios está tendo a curiosidade e a força de vontade também de visitar um Jardim Alvorada, lá na rua Hugo Magre? A curiosidade de visitar um Nenê Pereira Lima, em alguns cantos que lá está? A curiosidade de visitar o Jardim Primavera, que quase todas as noites as pessoas estão com dores de cabeça, vomitando, estão sofrendo por um cheiro absurdo, por um odor absurdo, que nunca sai desta cidade, e não há autoridade, não há prefeito, e não há ninguém que resolva esse problema, enquanto as pessoas estão sofrendo naquele lugar. Senhores, esse cheiro mau que está existindo, ele não está mais só no Jardim Primavera, ele está chegando em quase todos os bairros da cidade. Então, senhor presidente, esse requerimento que eu faço, senhor presidente, já tenho parte da resposta, mas essa resposta, senhor presidente, ela com toda certeza não agrada o povo desse bairro e não agrada os outros lugares que sabiam e que confiavam que também a iluminação de LED ia chegar na casa de cada um deles, na rua de cada um deles. Obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Roseli Batistucci. Solicita ao Poder Executivo pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Venceslau Braz, bairro Jardim São Francisco. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Tiago José Colpani. Reitera ao Poder Executivo o conteúdo do requerimento número 160 de 2025, referente à gestão do IPTU e operações financeiras, diante de resposta inadequada enviada apenas com base na ementa.
Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Tiago Copani. Obrigado, presidente. Eu sempre falo, né? Isso é questão de requerimento, um instrumento mais importante que nós temos na Câmara Municipal para obter informação que a gente não acha e que a gente não tem. Eu falo que os requerimentos, pelo menos os meus, não posso falar pelos colegas, mas pelo menos os meus requerimentos não são respondidos. Quando são respondidos, são mal respondidos, são mal elaborados e não trazem as informações. A grande maioria dos requerimentos no meu nome não trazem as informações. Eu fiz esse requerimento do IPTU, né, solicitando algumas informações. Esse requerimento, inclusive, já foi respondido, mas eu estou fazendo ele de novo porque não respondeu como deveria, né, faltou informações. E, para o meu espanto, no dia que foi feito esse requerimento, tinha um erro de digitação. Eu solicitei aqui para os técnicos da casa corrigisse esse erro. E ele, na correção, ele deixou a ementa errada. Então, Prefeitura de Mococa, Prefeito Municipal de Mococa, não lê o requerimento, leu só a ementa. E ele respondeu o meu requerimento com base na ementa, não leu o corpo. Como é que você responde o requerimento lendo só o resumo do cabeçalho? Poucas palavras ali que diz com simplicidade do que se trata, não tem nem as perguntas que se tratava do requerimento. Ou seja, eu estou perguntando sobre IPTU no meu requerimento e fui respondido da seguinte forma: Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio já vai realizar os serviços. O que tem a ver isso aqui com IPTU? Então, só reforça, o documento está aqui para quem quiser, achando que eu estou pegando no pé. Isso é mais um exemplo dos meus requerimentos são mal respondidos. Estou perguntando novamente qual foi o motivo do atraso do IPTU, porque até agora não respondeu, né, não justificou o porquê que está pagando R$800 mil numa empresa, atrasou todo o problema do IPTU, não me respondeu essa questão. Então, estou refazendo novamente essa pergunta e também quais ações a Prefeitura está tomando em relação ao prejuízo que está tendo os nossos munícipes. Pessoas que estão pagando e ainda continuam em débito, pessoas que estão pagando e o nome está ficando como inadimplente, pessoas que estão indo lá tentar pagar e está cobrando juro, e tem gente que está desavisada pagando, mas depois isso aí vai gerar problema para a Prefeitura, e a gente não vê a ação e nem resposta no requerimento. Muito obrigado, presidente. Requerimento em discussão, requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Roseli Batistucci. Solicita ao Poder Executivo pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Luciano Marquesi, bairro Jardim São Francisco. Requerimento em discussão, requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Tiago José Copani requer ao Poder Executivo providências urgentes para reparo ou substituições das geladeiras inoperantes no posto de pronto atendimento PPA em razão da omissão verificada desde outubro de 2024. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Tiago Copani. Obrigado, presidente. Presidente, a gente tenta fazer da melhor forma possível e diálogo com a Prefeitura para tentar resolver os problemas dos munícipes. Então, eu fiz um ofício à Secretaria de Saúde em 11 de fevereiro de 2025, onde foi constatado que tem 2 geladeiras para fazer ali o armazenamento de vacinas que estão estragadas. Estive lá, as vacinas estão em caixas de isopor, colocaram um termômetro. Os funcionários estão fazendo o máximo que eles podem para que não tenhamos prejuízo para a sociedade. Isso é fato, eles estão lidando do jeito que tem lá e estão fazendo da melhor forma possível. Acontece que sem as geladeiras, eles dependem de chegar o material todo dia. Esse material, às vezes, atrasa, chega às 8 horas, 9 horas da manhã. E a gente tem lá filas e mais filas de pessoas, sem lugar para sentar, esperando chegar a vacina. E por ficar em caixas térmicas, essa vacina também não pode ficar muito tempo. Então, quando é 3 horas, 4 horas, já tem que parar a vacinação e retornar aqui para o PPA. Estamos falando de um valor de R$ 1.500, R$ 2.000 a manutenção de uma geladeira. Desde outubro de 2024, não
de uma secretaria que tem um orçamento de quase 100 milhões de reais. Só de emendas, o ano passado, a saúde recebeu 48 milhões de reais. 48 milhões. Não é possível que não tenha 1.500, 2.000 reais, ou que não consiga fazer uma adequação ali, mas que resolva esse problema. Então, a gente já notificou, a gente tentando conversar, tentando mostrar, e você vê que não resolve. Tem que partir para o lado do requerimento. Aí o requerimento não vai ser respondido, a situação não vai ser... Aí a gente vai ter que mandar para o Ministério Público. Aí o vereador está pegando no pé. O vereador está sendo ruim. Se o básico não está fazendo, imagina o resto. Imagina o resto. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Tiago José Colpani solicita ao Poder Executivo informações sobre a suspensão de exames auditivos e o atraso no pagamento do serviço de atendimento fonoaudiológico prestados ao município de Mococa. Requerimento em discussão. Com a palavra, Tiago Colpani. Novamente, presidente, isso aqui é bem grave o que está acontecendo. Nós estamos aí com os exames suspensos, então a gente está questionando qual o motivo da suspensão da realização desses exames, né? Esses exames fonoaudiológicos, que é para as pessoas que têm problemas auditivos, principalmente crianças e jovens. A gente sabe já dos estudos, quando a pessoa vai para a escola, tem problema auditivo ali, está com dificuldade de escutar, o quanto isso atrapalha o desenvolvimento escolar. Então é importante o diagnóstico, é importante o tratamento. Então a gente pergunta qual o motivo da suspensão e qual a previsão de retomada, se tem previsão de retomada, uma vez que isso está suspenso desde setembro do ano passado, que não fazem os exames fonoaudiológicos. E nós temos um outro problema, presidente. As pessoas que fizeram esses exames e recorreram à justiça para ter direito ao tratamento, porque parece que esse tratamento não é pago diretamente pelo SUS, as pessoas têm que pleitear via judicial, e nós temos uma clínica aqui no município de Mococa que presta esse serviço para esses jovens, para essas crianças. E essa clínica, ela está desde janeiro de 2023 sem o pagamento do serviço prestado, desde janeiro. A clínica quer suspender o tratamento dessas crianças. Aí eu conversei e falei, não, já segurou até agora, segura mais um pouco, vamos tentar resolver isso daqui. A pessoa falou, estou cansada de ser feita de bobo. Falo com um, não é comigo, fala com o outro, é com o outro, fala com o outro, é com o outro, e com o outro, e com o outro. E nós estamos aqui com mais de 19 meses trabalhando sem receber. E aí a gente vai ver novamente o valor, os 62 mil reais, por uma pasta de quase 100 milhões. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas não é um valor expressivo, não estamos falando de mais de 2 anos. É muita coisa. Não menos, né? 2 anos, 24, 19, mas quase 2 anos. É muita coisa. Aí vai suspender o tratamento dessas crianças, desses jovens, aí gera uma confusão no município, não é muita coisa. Então, presidente, estamos pedindo 2 coisas nesse requerimento. Primeiro, essas explicações, e depois que seja avaliado o motivo da falta de pagamento. Todas as notas estão aqui em anexo, todos os documentos estou enviando em anexo, comprovando aqui os débitos, as notas fiscais emitidas em nome da prefeitura, do serviço realizado, e inclusive os nomes dos pacientes, para que seja tomada a providência e regularizada essa situação, e a gente não tenha prejuízo no tratamento dessas crianças. Obrigado, presidente. Requerimento ainda em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Tiago José Colpani solicita ao Poder Executivo informações sobre as viagens oficiais realizadas com motoristas a serviço da Prefeitura de Mococa no ano de 2025. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Tiago José Colpani solicita informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
sobre a participação de Mococa nos programas de incentivo ao setor agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária, especificamente no Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, PROMAC, no Programa de Fomento ao Setor Agropecuário, Propostas Voluntárias e no Programa Nacional de Estradas Rurais, PRONER. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Tiago Colpani. Obrigado, presidente. Nós estivemos em Brasília essa semana e uma reunião no Ministério da Agricultura, inclusive que a gente foi lá para tratar da questão de manutenção de estradas rurais. Sabemos que isso é um problema sério aqui do nosso município. Nós temos muitas estradas rurais que necessitam de manutenção. Ainda temos a sorte aí da usina da manutenção em parte dessas estradas, o que ajuda um pouco a vida do produtor rural, mas ainda faltam muitas estradas que precisam de manutenção. O governo federal, ele lançou um Programa Nacional de Estradas Rurais, PRONER, então a gente está encaminhando esse requerimento para o prefeito, para que ele já elabore projetos e deixe esses projetos prontos, que já deve estar para abrir esse programa. Então, a prefeitura tem que correr e fazer esse convênio para a manutenção das nossas estradas rurais. E lá, em reunião no Ministério, também soubemos de mais 2 programas que, inclusive, já estão abertos e fecham agora no final do mês, dia 30, que é o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, que é o PROMAC, e o Programa de Fomento ao Setor Agropecuário, que são as propostas voluntárias. 2 programas importantíssimos para a aquisição de equipamento, tanto para manutenção quanto apoio para o produtor rural, e também para programas voltados para o agronegócio. O município agro e a Secretaria da Agricultura precisa de trabalhar e fazer esses convênios para fortalecer o nosso agro aqui em Mococa. Então, fica aqui esse requerimento, alertando aí a Prefeitura para que não perca os prazos e elabore esses projetos o quanto antes. Muito obrigado. Requerimento em discussão. A palavra ao vereador Luiz Braço. Uso a palavra nesse momento apenas para parabenizar o nobre colega pelo seu requerimento, porque eu entendo que o agronegócio é um setor da nossa sociedade que precisa ser olhado com atenção por todos aqueles que estão no poder, principalmente no poder executivo e o poder legislativo, onde leis possam ser feitas, onde o poder executivo pode investir nesta área. O Brasil, com toda certeza, deve muito a essa classe, a essas pessoas que dedicam suas vidas no campo, no agronegócio. Então, é um prazer a gente estar dentro desta casa e saber que aqui tem também um vereador que luta por esta bandeira e que nós nos unimos a ele porque acreditamos que o Brasil necessita muito de estar apoiando as pessoas que estão ligadas ao agronegócio. O homem do campo faz as coisas acontecer. Então, parabéns, vereador, e conte conosco também nessa sua luta. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito à senhora segunda secretária que proceda à leitura das indicações. Indicação da vereadora Roseli Faustino Batistucci. Indica ao Poder Executivo operação tapa-buracos e melhorias na sinalização de trânsito no Jardim Santa Maria. Indicação em discussão. Encaminha-se que é direito. Indicação da vereadora Roseli Faustino Batistucci. Indica ao Poder Executivo a implantação e revitalização da sinalização de trânsito em toda a extensão do loteamento Portal da Cidade. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito. Indicação da vereadora Roseli Faustino Batistucci. Indica ao Poder Executivo implantação de redutores de velocidade em toda a extensão da rua Gilberto Bedin, no loteamento Portal da Cidade. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito. Indicação da vereadora Roseli Faustino Batistucci.
indica ao Poder Executivo implantação de redutores de velocidade em toda a extensão da rua Eugênio Xavier de Souza. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito? Indicação da vereadora Roseli Faustino Batistucci. Indica ao Poder Executivo a revisão, reorganização e implantação correta da sinalização de trânsito no bairro Colina Verde. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito? Indicação da vereadora Roseli Faustino Batistucci. Indica ao Poder Executivo a implantação de redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida Dr. Gabriel Duó. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito? Indicação do vereador Tiago José Colpani. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Barizon para que sua excelência, por meio da secretaria competente, providencie a elaboração de projeto visando a realização de obras de recapeamento nas vicinais que ligam o município de Mococa aos distritos de Igaraí e São Benedito das Areias, bem como a cidade de São José do Rio Pardo. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito? Indicação do vereador Carlos Eduardo Trombini. Indica ao Poder Executivo a realização urgente de serviço de recuperação de pavimento deteriorado na rua João Pinheiro da Costa, bairro Chico Piscina, visando garantir a segurança dos usuários da via pública. Indicação em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Trombini. Boa noite, mesa diretora, boa noite, colegas, boa noite quem nos assiste aqui na plateia e também quem está pela TV Câmara e as mídias sociais. Presidente, eu retiro essa minha indicação, porque eu acabei de receber uma informação e eu tive a mesma suspeita hoje à tarde, de que esse problema foi causado pela Sabesp, e a Sabesp fará o reparo, então, dessa via e esse buraco dessa via. Então, acabo retirando essa minha indicação. Obrigado. Indicação do vereador Carlos Trombini. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal a intensificação e aprimoramento dos mecanismos de fiscalização das operações de tapa-buracos e recapeamentos asfálticos no município, com a adoção de protocolos rígidos de controle de qualidade. Indicação em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Trombini. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu fiz essa indicação porque recebi 2 vídeos mostrando que a operação tapa-buracos, em alguns lugares até em termos de recapeamento, a qualidade do asfalto não está boa. E eu acho que esse já não é nem mais um problema da empresa. Tem que ser dela, com certeza, mas é mais um problema de fiscalização. Nós estamos com um problema sério com relação à fiscalização dos nossos serviços, tanto serviços urbanos, quanto também de serviços de obras públicas e de recuperação. Nós estamos com muito problema na fiscalização. Então, eu indico ao nosso executivo que, por favor, converse com a sua equipe técnica para que isso mude, esse comportamento mude. Não está sendo uma situação isolada, é uma situação frequente. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem de direito? Indicação do vereador Carlos Trombini. Indica ao Poder Executivo que proceda à fiscalização dos limites de velocidade na Avenida Tiradentes, próximo à rotatória do Abelarde, em virtude de recente acidente e reclamações da população local. Indicação em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Trombini. Mais uma vez, obrigado, presidente. Olha, pessoal, eu tive olhando bem as cenas que aconteceram com relação às fotografias que foram enviadas com relação a esse acidente ali na rotatória ali do Abelarde. E eu gostaria de fazer um pedido aos 2, né? Ou até aos 3, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo e também à sociedade, que tenha uma observação sobre o aumento da velocidade que nós estamos tendo nas vias de Mococa. Aquele é um trecho pequeno, a reclamação estava acontecendo até por uma pessoa que tem um negócio ali, faz uma semana que me ligou para poder pedir essa providência. E, infelizmente, na sexta-feira nós tivemos aí esse acidente, onde estava lá presente uma criança dentro do carro, não sei como ela está,
aparentemente acho que não teve nenhum problema, mas poderia ter sido mais fatal ainda do que a gente imaginava. Então, eu me junto aqui à minha colega Roseli, pedindo uma atenção especial para a redução de velocidade aqui na cidade de Mococa. E vou contar um fato para vocês que me deixou assim, extremamente, eu diria, em primeiro lugar, irritado, porque foi na minha frente e eu poderia ter matado aquele cidadão. Eu estava em frente à ETEC, passando ali pela FATEC, e um rapaz de moto em direção à Coab 2 empinou a moto de tal forma que eu fiquei preocupado que ele queria cair na minha frente. Ele iria cair na minha frente, eu iria passar por cima dele. E eu ainda seria, talvez, o culpado dessa situação. Então, eu peço mais uma vez a atenção dos poderes legislativo, executivo e a própria sociedade, atenção para aquilo que está acontecendo com relação a esse tipo de manobra. Já não é a primeira vez que eu vejo isso, e dessa vez aconteceu bem na minha frente. Olha, foi sorte, é isso que eu posso dizer, foi sorte. Esse rapaz também teve sorte, porque quase caiu da moto empinada. Indicação ainda em discussão. A palavra ao nobre vereador Luiz Braz. Senhor presidente, eu quero parabenizar os dois vereadores que fizeram requerimento nesse sentido, a vereadora Roseli e agora, por último, o vereador Trombini. Acredito também, nobres vereadores, que é necessário que o Poder Executivo, através do Departamento da Secretaria de Trânsito, possa levantar novamente campanhas, como o senhor aqui, com sua voz, gritou ao povo, para que tenha uma consciência e seja conscientizado a tudo aquilo que pode causar a velocidade no trânsito. Acredito que a Secretaria de Trânsito pode também levantar uma campanha de conscientização, além daquilo que já existe, porque eu sei que existe, não estou dizendo aqui que não existe, mas ela pode ser ampliada, até porque a gente sabe que o mau uso de um veículo é a mesma coisa que você está usando uma arma de destruição e de morte para as outras pessoas que cruzam conosco. De fato, Mococa, existe alguns pontos que as pessoas estão exagerando na velocidade, avenidas, ruas que não têm uma sinalização boa, que não têm uma forma de forçar a diminuir a velocidade, as pessoas não medem as consequências, muitas vezes dirigem com irresponsabilidade. Nós já vimos jovens, filhos de amigos nossos, morrendo em acidentes com motos, e tantos outros acidentes que nós já vimos e que ceifaram a vida de pessoas. Então, é importante que a população tome consciência, e é importante também que a Secretaria de Trânsito levante ainda mais e faça uma campanha mais extensiva com relação a tudo aquilo que possa acontecer quando se usa um veículo sem responsabilidade. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ainda um dia desse, eu ouvi dizer de um carro em alta velocidade que pegou uma senhora que estava atravessando a rua. Um outro, uma bicicleta motorizada que atingiu uma senhora, acho que na Vila Santa Rosa, que inclusive levou a óbito, se eu não estou enganado. Então, olha só o que está acontecendo. Então, é muito importante que nós e todos os mocoquenses e todos de todos os lugares façam uso dos nossos veículos com responsabilidade e também com respeito às outras pessoas que convivem conosco no mesmo ambiente, seja pedestre ou seja usando um veículo. Obrigado, senhor presidente. Indicação em discussão. Encaminha-se com a palavra o vereador Tiago Colpani. Rapidamente, presidente, muito bem colocado, nobres vereadores. Está faltando conscientização, está faltando punição, está faltando a gente trabalhar em sociedade para resolver esse problema. É moto, é carro, é até aquelas bicicletas motorizadas. Tá? Em todos os lugares. Hoje eu estive na Vicinal Mococa e Igaraí, parece uma pista de corrida. A vicinal já está precária e as pessoas passam, e até caminhão, ônibus, passam em altíssimas velocidades. Não existe lugar no município, ruas no município,
que as pessoas não trafeguem em alta velocidade, seja na periferia, seja em avenidas, seja aqui no centro do município. Às vezes a gente está aqui na porta da Câmara Municipal, as pessoas querem pegar o semáforo aberto e passam em altíssimas velocidades. Então a gente tem que trabalhar realmente uma conscientização, começar um trabalho também nas escolas, conscientizando as nossas crianças, nossos jovens, para que levem aos pais, fazer um trabalho mais intensivo nesse sentido. E também a questão da Secretaria de Segurança do município, juntamente com a Polícia Militar. Proponho até, nobres colegas vereadores, talvez a gente fazer uma audiência pública, trazer aqui as autoridades para um debate saudável, para a gente explorar ideias e maneiras de melhorar o trânsito no nosso município. Eu acredito que mais lombadas não é a situação. Eu acho que o momento agora realmente é de fiscalização e também punição e conscientização. Então, parabéns aí pelo requerimento e vamos ampliar esse debate, que eu acho que é importante para o município. Obrigado. Indicação em discussão, com a palavra o nobre vereador Bob. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, muito válido o requerimento. Eu não sei a partir de quando que esses jovens se dispersam. Essa semana passada tivemos aí um evento muito bom da Renovias sobre mobilidade urbana. Só estava o Ailson, secretários lá, um vereador, Paulo Miquelin. 1000 crianças participou e teve questionário, as crianças participaram e responderam. Eles entendiam o que pode fazer, o que não pode. Só que a hora que tira a carta... Então, assim, o trabalho está sendo feito. Todas as escolas que tinham disponibilidade, teve transporte, trouxe as crianças, participaram, recebeu material de educação e conscientização. Eu não sei, quando eles se acham que são totalmente liberados, estão livres, pode fazer o que quer. Ou a partir de quanto que é a punição. Porque as crianças participando e respondendo os questionários, não foi, Paulo? Muito bom. Quer dizer, nós temos que partir para o outro lado. Porque eu trabalho nas escolas, nas coisas aí, pessoal, as crianças entenderam muito bem. É isso, senhor presidente. E quero agradecer aqui, antecipado, ao pessoal que cedeu o espaço, a Renovias, ao grupo Parafernália, da pessoal de teatro. Fizeram 2 apresentações muito boas aqui em Mococa. Participaram os alunos do período de manhã, período da tarde, quase 1000 alunos. Então, é muito importante isso. Obrigado, senhor. Indicação em discussão, com a palavra o vereador Luiz Braço. Senhor presidente, nobres colegas, eu entendo a palavra aí do nobre colega vereador Bob, né, pela atividade que nós tivemos na nossa cidade. Eu só acrescento que essa atividade ela tem que ser continuada, né? Ela não pode ser um momento, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Ela tem que ser um projeto, um programa de trabalho, de conscientização, que aconteça continuadamente, mês a mês, ter um trabalho para conscientizar as pessoas. Porque a gente sabe, né, que hoje, na chamada tal liberdade, que muita gente acha que tem, esquecem rapidamente das coisas. Mas é preciso conscientizar. E muitas vezes, não vamos dizer ser chantagista, não, porque não é o termo também, porque a gente tem que conseguir as coisas, na maioria das vezes, com elogio, com educação, mas é preciso mostrar as realidades que estão acontecendo, né? Claro que não foi o caso de violência no trânsito, foi um acidente. Nós vimos ali um casal que não era nem daqui de Mococa, mas que perderam suas vidas por causa de um acidente. É preciso que as pessoas vejam isso também para acordar, para que quando você colocar o seu pé no acelerador, você lembrar que além da sua vida, tem outras vidas também que você pode destruir. Mas eu acredito que um processo e um projeto continuado, ele vai produzir muito frutos. Mais uma vez, então, parabéns à vereadora Roseli e ao vereador Carlos Trombini pelos requerimentos e indicações. Indicação em discussão. Encaminha-se quem de direito. Indicação da vereadora Du Pereira Lima. Indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas da Praça Mãe Preta, localizada na Vila Carvalho. Indicação em discussão. Encaminha-se quem de direito. Indicação da vereadora Du Pereira Lima. Indica ao Poder Executivo a realização de operação tapa-buracos na rua Adolfo Barreto. Indicação em discussão. Encaminha-se quem de direito.
Indicação do vereador Edson de Oliveira. Indica ao Poder Executivo a realização de nova operação tapa-buracos na rua Costa Rica, no Jardim Lavínia. Indicação em discussão, com a palavra o nobre vereador Edson. Boa noite, colegas. Boa noite, mesa. Boa noite ao público que nos assiste. Eu fiz essa indicação aí, foi até por pedido de um morador lá do bairro, lá, né? A referida via passou por intervenção recentemente, visando a correção dos buracos e as imperfeições do asfalto. Contudo, em razão das fortes chuvas, do tráfego contínuo de veículos e da possível baixa qualidade dos reparos realizados, o pavimento voltou a apresentar buracos. Então, ela já sofreu já um reparo, mas, infelizmente, não foi bem sucedido aí, causando assim, rachaduras também, né? Considerando a importância da manutenção adequada das vias, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para que a rua Costa Lima receba nova operação tapa-buracos, utilizando, se possível, de material de maior durabilidade e qualidade. É o que está faltando nos tapas-buracos aí da cidade, aí, né? Uma qualidade melhor aí para que seja mais duradouro o reparo. Obrigado. Indicação em discussão. Com a palavra o nobre vereador Carlos Trombini. Obrigado, presidente. Reitero mais uma vez meu pedido através aqui do meu companheiro Edson. Realmente, eu acho, Edson, e acho demais companheiros, que o problema é fiscalização. Fiscalização. Eu aqui não estou tentando encontrar uma solução para a questão de fiscalização das obras, não é? É fiscalização das pavimentações, do tapa-buraco, é fiscalização. Eu acho que nós teremos que ter uma conversa com o pessoal da área de fiscalização da cidade, né? Ou das fiscalizações, porque nós estamos vendo que não é só nesse caso específico, existem outros problemas. Estamos com uma equipe pequena, então vamos trabalhar para ter a solução para uma equipe melhor e maior, porque nós estamos enfrentando este problema aqui na cidade de Mococa. Então, me junto mais uma vez também aqui no assunto ao meu colega Edson. Indicação em discussão. Encaminha-se a quem direito. Indicação do vereador Cleiton Bock. Indica ao Poder Executivo que providencie a inclusão da Avenida Transamazônica na altura do número 978, localizada no bairro Vila Santa Rosa, no cronograma de recuperação da pavimentação asfáltica a ser realizada durante o ano de 2025. Indicação em discussão. Encaminha-se quem de direito. Indicação do vereador Ivan Francisco. Indica ao Poder Executivo que providencie a inclusão da rua Rui Barbosa, na altura da saída para a vicinal Igaraí-Tapiratiba, localizada no distrito de Igaraí, no cronograma de recuperação da pavimentação asfáltica a ser realizada durante o ano de 2025. Imagens anexas. Indicação em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Ivan. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, público que nos assiste. Murilo está aí, põe a imagem. Essa rua Rui Barbosa é a entrada do distrito de Igaraí, que vem de Itapiratiba. Nós já fizemos requerimentos aqui, né, e que eu pediria ao senhor prefeito, ao secretário da pasta, para que olhasse com carinho lá para os pagadores de impostos do distrito de Igaraí, porque eles estão cobrando a gente, nós vereadores. E nós vereadores não executamos serviço. Então nós já estamos chegando em maio, né? Um caminhão de massa resolve o problema da entrada do distrito, né? Então, sim, se eles estão vendo na divulgação em Mococa fazendo recapeamento. Lá todo mundo vê as redes sociais. Então, eu chego a fazer um apelo para que possa levar um caminhão de massa e arrumar essa entrada do distrito. Não só ela, como outra indicação que vai entrar, senhor presidente, se eu posso já até comentar, se puder colocar outra imagem que vai entrar da outra indicação da rua Paulo Gomes, também teve um acidente de moto, rua Paulo Gomes, do lado da Escola Estadual João de Moura Guimarães, rua que dá acesso ao polo esportivo. Teve um acidente de moto essa semana, nesses buracos aqui, ó, um pouquinho para frente, olha ali. Então, assim, um caminhão de massa resolve o problema. Eu peço que possa solucionar isso aí para a gente, né?
É um local que já foi feito por requerimento por outros vereadores aqui da casa. Então, assim, que possa atender a nossa população. É só isso, senhor presidente. Obrigado a todos. Indicação em discussão. Encaminha-se quem de direito. Indicação do vereador Ivan Francisco. Indica ao Poder Executivo que providencie a inclusão da rua Paulo Gomes, na altura da Escola João de Moura Guimarães, localizada no distrito de Igaraí, no cronograma de recuperação da pavimentação asfáltica a ser realizado durante o ano de 2025. Imagens anexas. Indicação em discussão. Encaminha-se quem de direito. Está acabando o nosso tempo regimental. Eu vou solicitar para a primeira secretária que faça apenas a leitura das emendas das moções, já que elas também não podem ser comentadas. Moção do vereador Edson de Oliveira. Moção de aplausos ao Mirabile Restaurante, inaugurado em 2012 na cidade de Mococa, sob a direção dos talentosos chefes Marcela e Ana Vera. Indicação de moção dos vereadores Adriana Batista da Silva, Adriana Perianês, Franciele Martins, Carlos Trombini e Paulo Sérgio Miquelin. Moção de aplausos aos profissionais da saúde de Mococa pelo pioneirismo e dedicação na implementação do sistema de monitoramento da saúde da mulher, através da Fundação Oncocentro de São Paulo, a FOSP, promovendo avanços significativos na prevenção e cuidado com a saúde feminina. Moção do vereador Luiz Braz Mariano. Moção de aplausos ao deputado estadual Rogério Santos pela gentileza e disponibilidade em participar da roda de conversa realizada na Câmara Municipal de Mococa, bem como pelo importante recurso destinado à saúde do nosso município. Moção do vereador Cleiton Divino Bock. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Cirene de Lourdes Afonso. Moção do senhor Cleiton Divino Bock de aplausos ao Colégio Maria Imaculada em comemoração aos seus 101 anos de história, educação e dedicação ao povo de Mococa e região. Moção do vereador José Roberto Pereira. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Rossi de Moraes, ocorrido recentemente. Moção do vereador José Roberto Pereira. Moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alaide Maria de Sá Alegrete. Moção do vereador José Roberto Pereira. Moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Lino Correia. Moções, votação em bloco. Os vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Moções aprovadas. Solicito à senhora segunda secretária que faça a leitura dos ofícios diversos. Nós temos? Não havendo mais matéria no expediente, passemos à fase do uso da palavra no expediente. 3 minutos para cada vereador. E solicito à senhora segunda secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente. Com a palavra, o vereador Cleiton Divino Bock. Solicito ao nobre vereador Paulo Miquelin, vice-presidente, que ocupe cadeira, por favor. Boa noite a todos. Senhoras e senhores vereadores, apresento essa mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, moção de aplausos ao Colégio Maria Imaculada em comemoração aos 101 anos de história, educação e dedicação ao povo de Mococa e região. Fundado em 26 de janeiro de 1924, o Colégio Maria Imaculada iniciou suas atividades após a vinda da Espanha da Madre Lourdes Alonso, inicialmente com o propósito de visitar o colégio da cidade de Guaxupé, convidada pelos pais de alunas mocoquenses que lá estudavam. Madre Maria de Lourdes retomou a Espanha e, com apoio de outras irmãs, veio ao Brasil para fundar o colégio em nossa cidade. Em seus primeiros dias, o colégio contava apenas com algumas cadeiras, camas e uma mesa, mas com coragem e determinação,
as irmãs deram início ao ensino, recebendo alunas para o externato e internato. Desde então, com amor e dedicação, o Colégio Maria Imaculada vem contribuindo para a formação educacional, cultural e espiritual de gerações. Atualmente, o colégio possui uma ampla e moderna estrutura física, oferecendo salas de aulas climatizadas, com projetos multimídias, laboratórios de biologia, física, química, informática e uma biblioteca de grande acervo, um auditório climatizado, capelas, quadras poliesportivas internas e externas, parque infantil emborrachado, cantina, praça de convivência e jardins internos. Seguindo rigorosamente as normas de segurança e acessibilidade, conta com entradas e saídas planejadas, câmeras de monitoramento em diversos setores e adaptações como rampas, elevadores e sanitários para atender alunos com necessidades especiais. Mantém um convênio com o Sistema Ângulo de Ensino, oferecendo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sempre pautado na construção do conhecimento e na convivência dos valores humanos cristãos. É uma honra reconhecer a trajetória de um colégio que, há mais de um século, se dedica a transformar vidas através da educação, deixando um legado de fé, valores e excelência acadêmica. Assim, parabenizamos o Colégio Maria Imaculada, seus diretores, professores, funcionários, alunos, irmãs, e que continue firmes nessa missão tão nobre, que é a manifestação dessa casa de ciência aos colaboradores do Colégio Maria Imaculada, professor Cleiton, vereador. Com a palavra, o vereador Brasilino de Moraes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Pessoal de casa que nos assiste. Se eu não falar, ninguém não vai falar, né? Brasilino de Moraes, bonito demais, eu mesmo falo. Ó, eu venho agradecer aqui todos os presentes que estiveram presentes na sessão de quarta-feira. De quinta-feira, agradecer o vereador Luiz Braz por presidir a sessão e agradecer o deputado Rogério Santos pelos 300 mil que ele deu a pedido meu e do Luiz Braz para a nossa saúde, né? Que seria muito importante, graças a Deus, para a saúde. Agradecer de coração. E parabéns pela sessão, viu, Luiz Braz? Eu venho falar uma coisa aqui com muita tristeza, certo? Mas estou indignado. Eu acho que é hora de unir as duas prefeituras de Monte Santo e de Mococa. Nós estamos com o problema daquela ponte que liga a divisa de estado lá, e que a semana passada eu quis defender o empresário que teve lá, disse que ia começar naquela semana, que ia trazer ferro, porque teve um erro no projeto, porque ia pôr turma. Hoje de manhã liguei para ele, não me atendeu, mandei uns áudios para ele, não me respondeu. E quero deixar ele, senhor Nilson, ninguém, a prefeitura de Mococa não deve a ele um centavo, que eu procurei saber, eu sei. Prefeitura de Monte Santo não deve a ele um centavo. Eu tenho 60 anos de idade, eu nunca vi fazer uma obra numa toada daquela com 2 homens marrando araminho lá, brincando de fazer arapuca, certo? E que, se não der conta, joga o boné, joga o chapéu. Eu acho que as duas prefeituras deviam unir, ver o terceiro da licitação, ver o que tem que ser feito, porque é a população que está pagando por isso. E a ponte que foi feita de madeira lá com muito sacrifício, já está afundando, logo vai ficar sem passagem até para os carros. Então, eu acredito que a licitação foi feita por Monte Santo, o prefeito Barizon deve cobrar Monte Santo e se unir e ir atrás, porque a população não aguenta mais. Ver o que pagaram para esse rapaz, ele está recebendo, ele me perdoa, mas se ele quiser me procurar para conversar, ele já esteve no mercado, ele sabe onde me encontra para conversar, certo? E, então é isso aí, precisa de ter mais um pouco de atenção. Eu venho fazer um pedido aqui, que eu queria ter feito um requerimento, e também não deu tempo de eu fazer. A Roseli deve conhecer esse problema. Eu tive ontem bastante gente lá do bairro da Roseli me pedindo uma tal casinha que tem nas fruteiras,
que a prefeitura pudesse retirar aquela casinha, demolir ela, porque lá estão juntando pessoas para se prostituir, para usar droga, e que as pessoas têm que passar, as mulheres, para ir buscar pão nas padarias, têm que passar, pedir licença para aquelas pessoas para passar. Então, o caos está ficando cada vez mais preocupante. Tinha um pouco, está aumentando mais, e cada dia mais um diferente lá, e a preocupação está... Então, acho que para a prefeitura é muito rápido, é coisa de uma máquina lá, 10 minutos, 20 minutos, demole isso aí, que não serve para nada, destrói tudo e acabou. Tira esse entulho, joga tapar um buraco aí na beira da cidade, termina o problema, acaba com esse problema, né? Então, é isso aí. Eu costumo dizer assim, tudo, Trombini, é fácil de resolver, falta boa vontade de resolver. Os outros dizem assim, só não tem solução para a morte. Eu falo, mas às vezes a morte é a solução do problema, tem que morrer para sarar, né? É isso que acontece. Boa noite a todos, é o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Edson de Oliveira. Boa noite a todos aqui. Eu, primeiramente, quero agradecer aí ao amigo Luiz Braz aí pelo convite de fazer parte da frente parlamentar em prol da vida e da família. Tá? Fiquei muito feliz pelo convite. Espero poder te ajudar aí para tentar minimizar os problemas de algumas famílias vulneráveis aí. Pode contar sempre comigo. Viu? E a moção de aplauso aí que eu estou fazendo aqui agora é em relação à gastronomia, né? A gente não é só jogar pedra nas pessoas, mas a gente tem que valorizar os trabalhos bem feitos aqui na cidade. A gastronomia em Mococa está crescendo. A cidade vem ganhando novos restaurantes, bares, hamburguerias. E, além disso, muitos estão investindo em qualidade, apresentação de pratos diferenciados para o público. Esse crescimento acompanha a valorização maior dos produtos locais, da culinária caseira e também da criatividade dos chefes e empreendedores de nossa cidade. Então, a moção de aplauso aqui vai para nosso restaurante Mirabile, né? E que desde o início, vou contar um pouquinho um resumo da história deles, né? Desde o início, o Mirabile resgata a culinária tradicional de imigrantes italianos, oferecendo massas e carnes que conquistaram tanto a população local quanto turistas de diversas regiões, tornando-se uma referência gastronômica e cultural. Com um ambiente acolhedor, o restaurante ultrapassa a relação comercial e transforma clientes em amigos, proporcionando uma experiência única, marcada pela hospitalidade e pela excelência gastronômica. Integrante de rotas gastronômicas do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo. O Mirabile participou dos principais festivais gastronômicos do Brasil. Foi indicado pelo Guia Garfo de Ouro. Representou o Brasil na Madrid Fusion, a maior feira gastronômica do mundo, realizando um show cooking em parceria com a Setur e com a Unesco, no projeto Cidades Criativas de Santos. Também realizou aula show na Universidade Católica de Santos. Participou do blend da Cachaça da Tulha, edição especial 2021, e marcou presença no Arraial Buscapé, em Camboriú, nos anos de 22 e 23, sob curadoria do renomado chefe Eudes Assis. Diante da trajetória de sucesso e da contribuição para o fortalecimento da cultura e do turismo gastronômico, é justa a presente moção de aplausos ao Mirabile Restaurante, orgulho de nossa cidade e exemplo de dedicação, talento e amor pela arte de cozinhar e acolher, que dá manifestação dessa casa se dê ciência aos talentosos chefes Marcelo e Ana Vera, extensivo a toda a equipe do Mirabile. Obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Michelin. Solicito ao secretário Ivan Francisco que ocupe a cadeira da presidência. Muitíssimo boa noite a todos.
Gostaria nessa noite de parabenizar a Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família pela brilhante apresentação com o tema sobre família, alicerce da sociedade protetora da vida, aonde recebemos nesse plenário o deputado estadual Rogério Santos, o qual trouxe um tema brilhante, uma apresentação extraordinária. Você que não teve a oportunidade de estar presente, procura nas mídias sociais, assiste a palestra do mesmo, pois é de suma importância para os dias atuais a qual estamos enfrentando, pois acredito ser esse tema família, um tema de anuência de todos os vereadores e de toda a população. E corroborando ao tema, gostaria de deixar registrado nessa noite o tema: o que é família? Família é a base onde construímos quem somos. Família é acolhimento nos dias bons e nos dias difíceis. Família é abraço que conforta e palavra que encoraja. Família, onde a vida começa e o amor nunca termina. Família, o primeiro espaço de aprendizado e afeto. Família, refúgio em meio às tempestades da vida. Família, lugar de crescimento, correção e apoio. Família, memórias que carregamos no coração para sempre. Família, o porto seguro que somos e nos fortalece para o mundo. Família, a união de laços que vão além do sangue. Família, companheirismo nas pequenas e grandes conquistas. Família, a maior escola de valores e virtude. Família, sinônimo de cuidado, presença e proteção. Família, a prova de que o amor verdadeiro existe. Família, o chão firme quando tudo parece desmoronar. Família, onde aprendemos o significado da responsabilidade e empatia. Família, celebração diária da vida em conjunto. Família, alicerce da sociedade e tesouro da humanidade. Família, um presente que precisa ser cultivado com amor e diversidade. Família, a primeira comunidade que nos ensina a viver em sociedade. Família, o lar onde o coração descansa. Família, uma missão de amor incondicional. Família, uma bênção que devemos valorizar todos os dias. Família, algo que nasce no coração de Deus para uma sociedade a qual vivemos. Que Deus abençoe todas as famílias. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Ivan Francisco. Senhor presidente, boa noite a todos. Quero aqui fazer um convite a todos os trabalhadores da cidade de Mococa, do distrito Igaraí, São Benedito das Areias. Dia 30 agora, de abril, quarta-feira, tem o sorteio, né, a festa do trabalhador, lá nas quadras da cidadania, a partir das 18 horas. Teremos aí o sorteio de vários prêmios. Você que ainda não retirou os seus cupons, ainda dá tempo de procurar os locais de distribuição, né? Logo após o sorteio, haverá o show com Gil Matos e Guilherme. Então, fica aí o convite aqui do vereador, de todos os vereadores dessa casa, a todos os trabalhadores da cidade de Mococa, que Deus possa abençoar a todos nós. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Adriana Batista. Nós fizemos nessa noite uma moção em agradecimento a uma reunião que nós tivemos com o pessoal responsável pela DRS e pela FOSP, que é a Fundação Oncocentro de São Paulo. Então, Mococa foi escolhida a cidade piloto para que seja feita a prevenção e o tratamento da saúde da mulher. Então, hoje, a partir de sexta-feira, né, as mulheres que têm esses problemas, essas doenças e também têm, né, a suspeita, elas terão esse atendimento priorizado. Mococa vai ser a cidade piloto, foi escolhida a equipe, né, para ser os multiplicadores, e então é um trabalho muito importante. A DRS e a FOSP, elas pautaram bem, né, a importância da saúde de Mococa, como Mococa tem melhorado nesses últimos anos e como a mulher mocoquense está precisando, né, desse apoio, e elas foram escolhidas para que tenha esse atendimento especial.
e, com certeza, se multiplicará por várias cidades do estado de São Paulo. Então, Mococa foi muito elogiada, a nossa saúde, e então é um privilégio, né, para nós mulheres sermos as pioneiras a fazer essa prevenção, porque a prevenção ela economiza, a prevenção ela evita sofrimento e, com certeza, quem ganha é a população, principalmente as mulheres mocoquenses. E, em segundo lugar, eu queria também lembrar, né, o trabalho que é feito pela Secretaria de Trânsito de Mococa. Durante todo o ano passado, teve a escola de trânsito para prevenir, né, ensinar os alunos todas as regras de trânsito. Então, foi um trabalho contínuo da Secretaria, através do Ailson, e durante as férias também teve escola todos os dias na Mocoquinha, essa escolinha de trânsito funcionando, com as crianças, né, podendo dirigir os carros, podendo dirigir as motos, né, de acordo com as suas idades. Então, eu acredito que esse trabalho, como foi comentado aqui, ele já está sendo feito. É claro que precisamos cada dia mais aprimorar e aperfeiçoar, né, a educação no trânsito, mas a nossa secretaria tem feito esse trabalho diariamente, né, com todos os alunos da rede municipal. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Carlos Trombini. Obrigado, mesa diretora. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe aqui os 3 ofícios que me foram enviados em respostas aos meus e aos nossos requerimentos. Então, ao nosso nobre colega Tiago Colpani, Tiago, nós recebemos aqui, nós assinamos em conjunto um requerimento para... No primeiro momento foi de reforma, né, e também de limpeza. Por enquanto ganhamos a limpeza, mas vamos ganhar a reforma também, com certeza. Eu queria dizer que esse requerimento aqui é lá do Parque São Domingos, e nós recebemos então aqui uma resposta favorável, que nós fizemos um pedido de limpeza e de reforma da área, que é uma área extremamente importante para nós naquela região. Tá? Eu gostaria de colocar também, Tiago, e demais colegas, plateia e quem nos assiste, que já existe empresa interessada em reformar esse ambiente. Veja, os empresários de Mococa estão atentos a isso e querem trabalhar por Mococa. Não é? Eu não vou dizer, por questões até de sigilo, digamos assim, porque me pediram isso, mas conheço a empresa que quer investir no Parque São Domingos, devolver para a sociedade, e é inclusive um proprietário que mora ali naquelas imediações. Então, muito obrigado, tem gente atendendo aí também o nosso pedido, nosso clamor. 2 requerimentos que eu fiz também para o Jardim Botânico foram atendidos. Um é o estabelecimento de uma feira livre, lá no bairro. Já recebemos aqui a resposta favorável. Não é? Agora estamos aguardando um decreto do Executivo para poder, então, iniciar o trabalho lá no Jardim Botânico de instalação dessa feira livre. Né? Aliás, é um bairro que está me chamando muita atenção, presidente, porque está instituindo, e com muita velocidade, uma associação de moradores do bairro que tem feito uma diferença imensa. Então, falo para vocês, Sociedade de Mococa, associações de moradores fazem a diferença. E também, eu ainda já até enviei essa mensagem para o pessoal do Jardim Botânico, já consegui, pelo menos, que a Prefeitura consiga fazer limpeza em alguns terrenos daquela região, porém, nem todos. Mas o que eu pedi mesmo foi a notificação dos donos dos terrenos. É isso que eu gostaria de ter como resposta, já está no cronograma de serviços essa nossa exigência. Mas gostaríamos da notificação dos donos de terrenos, porque os donos de terrenos, volto uma vez mais a falar sobre isso, eles sabem que compraram, devem manter limpos, gradeados, com calçada na frente, e isso não tem acontecido em Mococa. É que eu tinha para o momento. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Tiago Colpani.
Obrigado, secretária. Obrigado, presidente. Parabéns aí ao vereador Trombini pelas palavras. Importantíssima associação de bairro, a gente vem falando sobre isso, importante essa mobilização da sociedade e para as praças trabalhar também mais parceria público-privada. Existe muita empresa querendo fazer parceria e a gente tem muita praça que precisa de realmente cuidados e esse é o melhor caminho que tem, é a parceria público-privada. Protocolei 2 projetos de leis importantes, devem entrar em tramitação da Câmara semana que vem, que um é sobre o programa de Olimpíadas do Conhecimento para as nossas escolas, para fomentar no âmbito escolar, estimular a participação estudantil em competições acadêmicas, identificar e desenvolver talentos e promover a excelência educacional. Importante projeto para a gente valorizar o conhecimento dessa garotada que está aí no nosso município de Mococa. E também um projeto de lei em relação, nós estamos com muito problema de roubo no nosso município, principalmente na zona rural. Então, nós estamos colocando um projeto de lei aqui para regulamentar o comércio de sucata, ferro velhos, artigos eletromédicos, celulares no município. Identificar tanto compradores quanto vendedores aqui no nosso município para tentar coibir aí a questão dos roubos que nós temos, que está lamentável, principalmente na zona rural. Essa semana estivemos em Brasília, participando do maior congresso brasileiro, maior congresso da América Latina de vereadores, promovido pela União dos Vereadores do Brasil. Com muita honra, fui convidado para palestrar nesse congresso. Tiveram presente mais de 5.600 vereadores, falando do agronegócio e de política, 2 coisas que eu gosto muito, da importância do agronegócio para os municípios. Então, nós tivemos ali, dividindo o palco com governadores, o governador Caiado, do Goiás, tivemos prefeitos, ministro do Tribunal de Contas, ministro Nardes, especialistas, então, gente realmente de renome, de grande peso na política nacional, inclusive vice-presidente também deu uma palestra lá para os nobres colegas vereadores. Então, foi um momento muito importante, tanto de representatividade do nosso município e da nossa região, e também a minha oportunidade de falar da importância do agronegócio. Essa foi a 24ª edição desse Congresso Brasileiro de Vereadores, da Marcha dos Vereadores, e foi a primeira vez em que o tema agronegócio foi abordado. Então, levamos aí para os nobres colegas vereadores a importância de fomentar e promover e fortalecer o agronegócio dos seus municípios, principalmente o agronegócio da agricultura familiar, que, para quem não sabe, 70% do alimento que chega nas nossas mesas diariamente, ela vem do agronegócio, da agricultura familiar. E a agricultura familiar está intimamente ligada com o município. Daí a importância da Câmara Municipal estar envolvida com os pequenos produtores, incentivando e vendo estratégias aí para fortalecer cada vez mais os produtores. Tivemos também no Senado com o senador Marcos Pontes, tratando sobre o Fundo Municipal de Inovação, um projeto de lei que está aqui protocolado nessa casa, importantíssimo para o desenvolvimento, inclusive a gente precisa de recursos para investir nesse fundo. Também sobre projetos de desenvolvimento econômico, nós temos 2 avenidas que precisam ser terminadas aqui no município, falta um projeto. Tive no Ministério da Educação falando sobre o Instituto Federal, a implantação do Instituto Federal, uma bandeira que eu tenho aí ao longo dos 4 anos, trabalhado muito, e fortalecemos isso com o senador Marcos Pontes, pedindo para ele fazer a ponte entre o governo estadual e o governo federal, para que a gente possa utilizar o campo experimental para a implementação de um campus, seja ele de medicina veterinária, de engenharia agronômica ou até mesmo do Colégio Técnico Agrícola. Importante para o nosso município, para a nossa região, ainda mais que a nossa região é uma região de muito potencial do agronegócio. Tivemos no Ministério da Agricultura, tratando sobre as estradas rurais, como foi tratado hoje aqui através do requerimento, e a participação lá na União dos Vereadores. Então, foi uma semana muito produtiva na capital do nosso país, lá em Brasília. Muito obrigado pelo tempo, secretária. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Braz Mariano.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, os que nos acompanham aí pelos meios de comunicação. Desde o início, voltando a esta casa, eu sempre disse que o caminho do vereador Luiz Braz Mariano, nesta volta, seguiria os temas do amor, da verdade, da justiça e da liberdade. Gostaria de dizer que, para muitos não confundirem, a verdade precisa ser dita com amor, mas lembre, porém, o amor não impede que a verdade seja dita. A verdade precisa ser dita com amor, mas o amor nunca impede que a verdade seja dita. Só basta escolher a hora e o momento certo. Nesta noite, eu quero agradecer a todos que colaboraram antes, durante a nossa roda de conversa que nós tivemos aqui na quinta-feira, onde nós falamos sobre vida e família. Tivemos aqui, nobres colegas, em torno de 10 cidades, cada uma tendo seu vereador, representando muitos locais aqui da nossa região e um pouquinho mais longe. Pessoas de Ribeirão Preto, de Brodowski, São João da Boa Vista, São José, Descalvado, Tambaú e outras cidades. Presença de vários vereadores e também de prefeitos, como representantes do prefeito de São José, prefeito amigo Márcio, e também o prefeito de Tambaú, o Leonardo. Nós ficamos muito felizes porque acreditamos que a presença de todos, a presença de todos comprovou que o nosso trabalho feito para a realização deste evento deu certo. E, é claro, a presença do protagonista da noite, que foi o deputado Rogério Santos, que todos, pelo menos de todos que eu ouvi, ficaram muito contentes com suas palavras e com o seu conhecimento, com a sua fala, porque é alguém que, de fato, faz um trabalho na área e sabe o que está falando e sabe o que faz. De um conhecimento vasto da área, trabalha em todo o estado de São Paulo e além do estado de São Paulo também. Então, foi muito importante recebê-lo aqui. Tivemos aqui também, da nossa cidade, representantes religiosos, civis, políticos, entidades, todos estavam aqui, então acredito que alcançamos a expectativa desejada. E além do mais, tivemos a alegria de falar sobre a família, mas também tivemos a alegria de contribuir com o município de Mococa, na pessoa do deputado Rogério Santos. Nós conseguimos aí o MDB, nós conseguimos um valor para toda a população. Pode buzinar, vou continuar um pouquinho. Nós conseguimos para a população de Mococa, o nobre colega estava aqui também, o Paulo, o vereador Paulo, R$300 mil para a saúde do nosso município. E conquistamos isso, nobres colegas, porque o que me levou, junto com o vereador Brasilino, a solicitar o valor para esta área, nós podíamos ter pedido uma ambulância, nós podíamos ter pedido um carro, que a gente pudesse ir lá tirar foto e ficar registrado para usar em campanha, mas nós pedimos, porque um dia desse, uma pessoa nos procurou, querendo fazer um exame de ressonância, e nós tínhamos uma fila de 300, nobre colega Edson, e você vê aquele cidadão quase que chorando de dor, necessitando de um exame, e ter que esperar tanto tempo. Então, nós, sensibilizados com isso, solicitamos ao deputado que enviasse um recurso para essa área que o senhor muito conhece, e que há uma necessidade muito grande, porque existe uma fila de exames para ressonância, para tomografia e tantos outros. Então, presidente, quando eu disse que ia continuar, não era desrespeitando o senhor não, pelo amor de Deus, viu? Era mais o sentido de concretizar. É uma necessidade muito grande que existe na cidade, e nós quisemos, então, fazer desta forma. Então, são R$300 mil para o município. Um dia desse, também, a respeito desta reunião, eu ouvi uma pessoa dizer assim,
Ah lá, a Câmara Municipal dando presente, sacolinha, aquelas coisas todas, né? Como se diz, gastando o dinheiro do povo. Eu queria dizer aqui, por esse comentário que eu ouvi, que aqueles brindes que nós demos aqui, para os prefeitos que vieram, para o deputado e para mais uma outra pessoa, não saiu dos cofres da Câmara. Eu paguei com o dinheiro do meu bolso. Eu comprei tudo com o dinheiro do meu bolso. Então, não usei o dinheiro da Câmara para presentear nenhuma pessoa. Eles receberam com aquilo que a gente podia fazer do nosso próprio recurso. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, nobre presidente, e dizer que, de fato, como o deputado disse, se nós investirmos na família, nós salvamos a sociedade, né? Então, uma família estruturada é uma sociedade que também vai ser beneficiada por essa estrutura. Muito obrigado, senhor presidente. Terminada a fase do expediente, não havendo matérias sujeitas à deliberação na ordem do dia, nem inscritos para uso da tribuna popular, na data de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de maio, às 19 horas. Uma boa noite para todos. Deus vos abençoe.